Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rita M, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. A peça que eu trago hoje para vocês é um tapete ou um centro de mesa no formato oval. Essa peça é uma peça bem fácil de ser feita e ela forma aí, né, uns formatos diferentes aqui na ponta do tapete, no canto e na lateral. É um formato diferente, vocês podem fazer para vender ou podem fazer aí para decorar a casa de vocês, né, tanto como um centro de mesa quanto um tapete. Esta peça eu usei um fio de 100% algodão número 6 e usei uma agulha 3,5. Então, ele ficou medindo mais ou menos 72 centímetros de comprimento por 48 de largura. Então, dependendo aí do ponto, né, de cada um, ele pode variar um pouco essa medida. E o peso dele ficou 279 gramas, tá? Nesse barbante 100% algodão. Eu espero que vocês gostem de fazer essa receita aí, esse formato diferente, ele fica muito bonito como um centro de mesa, como eu falei para vocês, e vocês podem usar o material que vocês tiverem em casa. Eu usei um barbante 6, mas se vocês fizerem com um barbante 4, se vocês fizerem com uma linha mais fina, se vocês fizerem com uma linha mais grossa, tudo dá para fazer esta peça. Vocês só precisam acompanhar a receita para vocês saberem exatamente como vocês têm que fazer todas as marcações e as contagens. Esta peça vocês também podem fazer vários tamanhos, então aqui na aula eu dei esse tamanho para vocês com essa contagem, mas eu explico durante o vídeo como vocês podem fazer ele um pouco maior, se vocês quiserem fazer uma passadeira, ou para a mesa de vocês um pouquinho maior, ou se vocês quiserem fazer até menor. Então, se vocês diminuírem ele, ele vai ficar até quase meio circular assim o tapete, né? Fica um oval quase circular. Então, vocês podem fazer as modificações que vocês quiserem quando a gente começa a fazer o centro do tapete. Se vocês quiserem fazerem com barbantes com a espessura mais fininha, que nem esse aqui foi feito com o barbante número 4, vocês podem fazer. No meu caso aqui, eu não segui a mesma receita, né? Eu quis fazer com o 4, mas eu queria que ele ficasse mais ou menos com o mesmo tamanho. Então, eu só aumentei aqui o centro, que é o que eu vou explicar no vídeo para vocês. Então, usem o material que vocês têm na casa de vocês para aprender esta receita. Eu divido esse vídeo para vocês em capítulos, então se vocês quiserem chegar mais rapidamente aí na primeira carreira, segunda carreira, todas elas estão marcadas, está aí na minutagem, na descrição do vídeo, ou vocês abram aqui a barra de rolagem, né? Cliquem nela que vocês já vão ver os capítulos. Mas na descrição do vídeo tem outras informações importantes que vocês podem abrir a descrição e ir lá checar. Eu espero que vocês gostem dessa videoaula. Se vocês gostarem, deixem o like para mim, não se esqueçam. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritas e não se esqueçam de clicar no sininho de notificações, tá? Isso aí é que informa aí para o YouTube, né? Que vocês gostam do canal, que vocês querem receber aí todas as vezes, né? Avisos quando eu faço peça nova. Eu agradeço se vocês comentarem e compartilharem esse vídeo aí nas redes sociais de vocês. Tudo isso contribui para o crescimento do canal. Se vocês quiserem apoiar o canal um pouquinho mais, vocês podem ser membros ou vocês podem usar a chave Pix do canal para mandar aí um apoio pra gente, tá? Então, simplesmente abram a descrição do vídeo que todas as informações estão lá. Eu convido vocês, então, para assistir esta videoaula desse tapete oval Arcos Franceses. Espero que vocês gostem. Boa aula a todos! Para esse trabalho, eu vou usar um fio número 6, 100% algodão e uma agulha 3,5 milímetros, mas vocês usem o que vocês tiverem disponível na casa de vocês. Esse meu trabalho aqui, ele foi feito com fio 4, porque eu quis fazer ele como centrinho de mesa, minha mesa é pequena, então eu fiz ele um pouco menor. Durante o vídeo eu vou explicar para vocês que vocês podem fazer tamanhos diferentes, então fiquem comigo aí até o final do vídeo, para vocês não perderem as explicações. Esse trabalho é muito fácil de ser feito, nós começamos
trabalhamos com uma tira no meio do tapete de crochê filé, que são quadrados cheios e quadrados vazios, quadrados cheios. Então, nós fazemos esta tira e a gente trabalha em volta da tira. Então, aí eu vou explicar para vocês a contagem, né, de como que a gente vai fazer os cantos, para a gente aumentar os cantos e fazer um bico assim, olha, bem diferente, bem bonito. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de fazer, é um serviço muito rápido e muito fácil de ser feito. Eu vou começar fazendo 13 correntinhas. Então, a gente posiciona o fio na agulha, pegamos a agulha de baixo para cima, dá uma torcida e pegamos o fio. Olha, eu uso meu dedão aqui para segurar, para eu poder passar a laçada. Pronto, ó, este é o primeiro nó. A gente vai fazer 13 correntes, tentem não fazer muito apertado, tá, gente? Então, a gente vai começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Essa aqui vai ser a base da nossa tira, porque nós vamos crescer a tira pra cá. Na quinta corrente, a gente vai fazer um ponto alto. Então, a gente laça e começa a contar as correntes, que são esses Vzinhos que se formam aqui embaixo, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta, a gente faz um ponto alto. No ponto à frente, né, na correntinha da frente, a gente faz outro ponto alto. Que nós precisamos ter 4 aqui, ó. Nós vamos fazer um bloquinho cheio de crochê filé, né? A técnica é o crochê filé. Então, olha aqui, gente. Nós ficamos com 4 pontos altos. Essa curvinha que a gente pulou, todas essas correntinhas, elas contam como ponto. Então, só para vocês saberem, olha, quando a gente virar, a gente vai fechar aqui nesta correntinha. Então, olha assim, olhem para o seu crochê, para vocês poderem entender como é o crochê, olha. Tem a varetinha e esse V que se forma em cima é o ponto, é aqui que a gente põe a agulha. Então, olha aqui, ó, essa varetinha, esse Vzinho corresponde a esse ponto. Então, aqui, ó, esta corrente, ó, 1, 2, 3, esta corrente é o topo do primeiro ponto alto da carreira. É aqui que a gente vai fechar, quando a gente virar assim, ó, a gente fecha aqui. Então, vocês sabem que eu sempre uso, assim, essa marcação para poder explicar para vocês melhor, né? Quem é expert no crochê aí, não precisa, né? Mas é só para a aula ficar mais clara para vocês, né? Principalmente para quem tá iniciando, para vocês saberem aonde vocês têm que colocar a agulha. Então, agora a gente vai fazer um quadrado vazio, porque a gente fez um quadrado cheio, ó. Assim que a gente fala, 4 pontos altos é um quadradinho cheio. 2 correntes. Pulamos 2 pontos de base aqui, porque a gente tá no comecinho, ó, 2 pontos de base. No terceiro, a gente vai fazer o ponto alto. E aqui, a gente precisa ter 4 de novo, olha, porque fica quadradinho cheio, quadradinho vazio, quadradinho cheio. Então, a gente precisa ter 4 pontos altos. Então, a gente vai fazendo ponto alto até o finalzinho ali, né, dessas correntinhas, que vai dar os 4 certinho, ó, gente. Este é o último ponto. E aqui é o nozinho. Então, aqui que a gente faz o último ponto. Olha que fácil. Isso chama crochê filé. Nós trabalhamos com quadrados cheios, quadrados vazios, quadrados cheios. É só isso aqui que a gente vai fazer. Agora, a gente vai fazer uma tira grande. Então, como que a gente vai fazer? São carreiras iguais de repetição, né? Então, vocês aí que estão acostumados, olha aqui como é fácil fazer. A gente sobe 3 correntes. Tá, gente? E mais 2, pra gente fazer aqui o nosso quadradinho. As 3 correntes equivalem ao primeiro ponto alto e as 2 correntes ali de espaço. A gente vira. Nesse último ponto alto, a gente faz um ponto alto. Então, olha aqui, ó, nós já fizemos um quadrado vazio. Então, a nossa lógica sempre vai ser essa, um quadrado vazio em cima do cheio. Um cheio em cima do vazio e assim por diante. Então, quando a gente se depara aqui com o quadrado vazio, a gente põe 2 pontos altos dentro do espaço. Porque a gente vai precisar dos 4, né? Porque um quadrado cheio tem 4 pontos altos. No primeiro ponto alto aqui à frente, a gente faz um ponto alto. Olha, fizemos um quadrado cheio. 1, 2, 3, 4.
Agora aqui a gente vai ter que fazer um vazio também. Fazemos 2 correntes. E aonde está o marcador? Olha como é importante a gente colocar o marcador. A gente sabe que aqui é onde a gente tem que colocar o ponto alto. Olha, o último ponto alto da carreira. Então, eu retiro o marcador, eu já sei aonde que eu tenho que colocar a minha agulha. E eu coloco ali na corrente e faço um ponto alto. Todo esse nosso trabalho é desta forma. Então, aqui, olha, eu vou explicar para vocês. Lembra que aqui a gente subiu, ó? Nós subimos 3 correntinhas e fizemos 2 de espaço. Então, se vocês quiserem colocar o marcador para facilitar, ó, na terceira corrente, que é aqui que a gente vai fechar, porque tem 2 de espaço e começa o ponto alto. Então, é sempre assim, vocês podem trabalhar aí com 2 marcadores, né? Se vocês não tiverem esse de plástico, coloquem um alfinete, coloquem mesmo uma linha, né, de outra cor para vocês marcarem, mas principalmente vocês que são iniciantes e vocês estão aprendendo a olhar os pontos, é importante que vocês façam isso e o trabalho fica mais rápido também, né? Vocês sabem o que vocês vão fazer. A próxima carreira é sempre as repetições, né? Então, vocês sabem que a gente tem que intercalar. Quando vocês veem um quadrado vazio assim, ó, o buraquinho, né, o espacinho, vocês já vão fazer o cheio na próxima carreira. Então, eu vou subir 3 correntes. Lembrem, se vocês quiserem colocar o marcador, ó, na terceira corrente, porque vocês sabem que é aqui que vocês têm que fechar, tá, gente? Eu vou colocar só porque eu tô explicando pra vocês, né? Depois eu já não vou usar mais. Então, olha, eu já subi e virei a minha peça. Agora, eu sei que aqui tem um quadrado vazio, eu vou fazer um cheio. Como que a gente faz o cheio? Nós colocamos 2 pontos altos dentro do espaço. Espera que desfiou, vamos fazer de novo. Ó, aí a gente ficou com esse que a gente subiu é 1, 2, 3 e falta mais um ponto. Então, aqui no primeiro, ó, o primeiro ponto, a gente pega as 2 laçadinhas do ponto. Quando a gente enfia a agulha assim, ó, a gente pega as 2 laçadinhas, ó, o Vzinho. A gente faz o ponto alto, tá? Olha aqui, gente, aí fica o quadradinho cheio. Agora, a gente tem um quadradinho cheio pela frente, a gente vai fazer um vazio. 2 correntes. Aqui no próximo, aqui no fim, no último ponto alto, a gente faz um ponto alto. Ó, para ficar um quadradinho vazio. Agora, a gente tem um vazio, a gente vai fazer um cheio. Esse aqui que a gente fez já conta como o primeiro ponto. Então, como a gente tem um vazio, a gente faz 2 pontos altos no espaço. E onde está o marcador é onde a gente vai fazer o último ponto. Olha como é prático a gente colocar o marcador para a gente não ter que ficar pensando ou contando. Então, esta aqui, ó, é a terceira corrente, mas como eu pus o marcador, eu já sei que é aqui na corrente que eu tenho que fazer o meu último ponto. Agora, é só repetição, tá? Eu vou fazer algumas carreiras aí para vocês verem. Então, vocês sempre sabem que onde está o cheio, a gente faz o vazio. Onde está o vazio, a gente faz um cheio. Onde está o cheio, a gente faz um vazio. E aí, a gente vai fazer uma tira e eu vou explicar para vocês que tamanho que vocês podem fazer aí o seu trabalho. Agora, eu vou explicar para vocês que tamanho e quando que vocês têm que parar de fazer esse centro. Vocês vão seguir a receita que eu vou dar para vocês aqui. Eu estou fazendo com fio 6, ele vai ficar aquele tamanho que eu falei para vocês no começo do vídeo, mas pode ser que vocês queiram fazer menor, de outro jeito, né? Então, a técnica é sempre a mesma, só que vocês têm que obedecer aqui a essa regrinha que eu vou falar para vocês. Olha, o nosso trabalho, ele sempre tem que terminar aqui com o vazio, aqui e aqui tem que ter o quadrado vazio, porque aqui que é o nosso canto, é o meio do nosso tapete, tá? O meio do nosso centro de mesa. Então, toda vez que a gente começar a fazer esse crochê filé, esses quadradinhos, a carreira que a gente vai parar é esta aqui, ó, que tem um espacinho no meio, ó, e um espacinho no meio, tá? Só que tem outra regra para vocês seguirem também. Então, por exemplo, se vocês fizerem pequenininho, ele pode ficar até meio ovalado, ele vai ficar de outro jeito, se vocês fizerem assim pequenininho. Vocês podem fazer grande que nem uma passadeira, vocês podem fazer esse tamanho que eu estou dando na aula, que é um tapetinho assim médio, né? Para vocês colocarem aí em vários lugares da casa ou usar como centro de mesa. No meu caso aqui, eu vou usar como centro de mesa, mesmo fazendo com barbante 6. Então, olha aqui o que vocês têm que saber. Vocês terminam com vazio aqui,
vazio aqui. E vocês contam os vazios aqui, olha, o quadradinho vazio tem que ser número ímpar, tá bom, gente? Então, as duas coisas que vocês têm que atentar para o nosso bico dar certinho. Esses quadrados vazios, ó, 1, 2, 3, tem que ser número ímpar, tá bom? Aqui tem que ser vazio, quando vocês terminaram aqui vazio, ó, e quando vocês começam, a gente começa vazio. Então, se vocês fizerem isso, o tapete de vocês, né, ou o centro de mesa, vai dar certinho, não importa o tamanho que vocês fizerem, tá bom? Então, nós vamos fazer o tamanho do tapete por essa tira, e sigam essas regras para o tapete de vocês dar certinho. Então, olha, aqui foi onde eu comecei, eu fiz 19 carreiras, aí a gente conta assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Eu fiz 19 carreiras, eu terminei com o quadrado vazio e comecei com o quadrado vazio. E esses quadrados vazios aqui na lateral, o meu tem 9, tá bom, gente? Olha, tem 9 quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem que ter número ímpar. A gente vai fazer aumento aqui, aumento aqui, aumento aqui, tá? Então, a gente precisa que esteja esta quantidade. Esse meu aqui, ó, esse meio aqui tem mais ou menos 30 centímetros. Então, esta é a receita aqui desta videoaula que eu estou dando para você. Então, esse tapetinho da videoaula, o comecinho tem 30 centímetros. Agora, a gente vai dar continuidade, então aqui é o centro, que nem eu mostrei pra vocês, e a gente vai cortar a nossa linha, porque eu não quero que a emenda do nosso canto, né, todas as emendas do nosso tapete sejam no canto, então a gente vai começar pelo meio. Então, simplesmente vocês cortem o fio, uma corrente e a gente puxa, tá? Olha, e quando a gente faz assim, já é o nozinho que fica prendendo aqui. Então, a gente vai emendar a linha agora no meio do nosso trabalho. Olha, como aqui tem 9, 1, 2, 3, 4, 5. Olha, no quinto espacinho, a gente emenda. Nós vamos trabalhar agora nos quadrados vazios, tá? Então, a gente faz assim, olha, a gente põe aqui o nozinho na agulha para ficar mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, aqui no quinto, a gente posiciona o trabalho na mão, e nós vamos colocar a agulha e fazer um ponto baixo. 2 correntes. Este ponto aqui equivale ao primeiro ponto alto da nossa carreira. Se vocês quiserem acostumar a sempre fazer assim no trabalho de vocês, parece muito com o ponto alto que a gente vai fazer agora. Nós vamos fazer lequinhos. Então, olha, este fio aqui que foi o que eu comecei, eu já ponho ele aqui atrás, ó, para eu já ir escondendo e crochetando junto para já fazer o acabamento. Então, a nossa sequência vai ser um ponto alto, 2 correntes e mais 2 pontos altos aqui neste mesmo espaço, nesse quadradinho vazio, né? Olha, a gente fez um leque. Então, olha quando a gente faz o ponto baixo e as 2 correntes, olha como parece com o ponto alto. Então, em vez de subir as 3 correntes direto, a gente faz assim, ó, para parecer os pontos, tá? Então, se vocês quiserem acostumar a fazer assim, vocês podem fazer. Então, agora, por cada quadradinho desse, a gente vai fazer um leque. Então, qual é a sequência? No quadradinho vazio, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Olha que bonitinho o nosso leque. Então, a gente vai fazer, olha, aqui, aqui e aqui, o mesmo leque, tá? Aqui eu fiz os leques, então, quando a gente chega aqui no canto, a gente vai começar a fazer os aumentos. Então, a gente faz 2 correntes. Entre um ponto e outro aqui, ó, entre o último ponto alto aqui, ó, nesse último espaço, a gente faz um ponto baixo. 2 correntes. Esse fio aqui a gente vai arrematar depois, tá? Então, a gente faz o leque aqui no espaço, né? Só que a gente vai fazer um leque de 3, tá? Em vez de fazer um leque de 2. Então, o leque de 3 é assim, a gente vai fazer 3 vezes esses 2 pontos altos, ó. 2 pontos altos, 2 correntes. De novo,
2 pontos altos, e 2 correntes, 2 pontos altos, tá? Então, a gente fez a sequência aqui, ó, 3 vezes, tá? É o nosso leque aqui do meio do nosso trabalho. 2 correntes, entre o último ponto alto aqui, ó, e o penúltimo, aqui que a gente vai pôr a agulha, um ponto baixo. 2 correntes. Aí, a gente vai virar o trabalho e vai continuar a fazer os leques aqui nos quadrados vazios. O leque comum, ó, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Certo? Aí, a gente arredondou aqui esse pedacinho. E vamos continuar fazendo leque, leque, até chegar aqui eu vou fazer de novo com vocês, tá? Para vocês guardarem bem como que a gente faz esse canto. Aqui eu fiz todos os leques e cheguei aqui no canto de novo, ó. Então, o último espaço vazio eu fiz o leque. Agora, a gente vai fazer o contorno. 2 correntes. Entre aqui o último ponto, ó. Aqui que a gente vai pôr a agulha, um ponto baixo. 2 correntes. Agora, nesse espaço, a gente vai fazer aqueles 2 pontos altos 3 vezes, né? O leque de 3. Então, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Dois, 2 e 2. 2 correntes. E aqui no último, olha, entre um e outro, um ponto baixo. Esse fio a gente vai depois esconder. 2 correntes, que nós estamos aqui no canto, né, ó, 2 correntes. Viramos o trabalho e começamos a fazer os leques nos espaços vazios até chegar no primeiro leque que a gente fez. Então, simplesmente continuem a fazer o leque de 2, né, ó. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Chegando aqui no final da carreira, simplesmente eu vou fechar na segunda correntinha que a gente subiu, né? Nós fizemos um ponto baixo, 2 correntes. Na segunda corrente, puxa e puxa. Na próxima carreira vai ser apenas argolas. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, no centro de cada leque. Então, como a gente tem que estar aqui no centro do leque, a gente tem um ponto alto aqui à nossa frente, ó. Então, a gente vai caminhar com um ponto baixíssimo. A gente pega as 2 argolinhas, caminha com ponto baixíssimo. Aqui nós fizemos 2 correntes, então a gente vira pra gente assim, ó, e na primeira corrente, ó, nessa primeira alcinha, a gente vai fazer o ponto baixíssimo também, ó. A gente caminhou. Aí ficou certinho aqui, olha, se vocês verem aqui os Vzinhos, ó, eles ficam certinhos. Então, esse é um jeito fácil e o jeito correto da gente fazer pra chegar aqui no centro do leque, né, pra ficar bonitinho. Então, aqui no centro do leque, fazemos um ponto baixo. E agora, a gente vai fazer as argolas. 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. No centro do leque, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. No centro do leque, um ponto baixo. Certo? Então, agora a gente chegou ali naquela curvinha que a gente fez, ó, 2 correntinhas, né? 2 correntes e os leques. Então, a gente vai fazer ponto baixo e corrente nessas 2 correntinhas, olha, e nos centros do leque, tá bom? Olha, aqui a gente tem 2 centros pra gente colocar. Então, é só a gente continuar. 1, 2, 3, 4, 5... Ó, nas 2 correntes, que é o canto. 1,
2, 3, 4, 5, nas duas correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Agora aqui, ó, o primeiro centro do leque aqui, ó. Primeiro espaço, né, ó, de duas correntes. 5 correntes. Agora, olha, o espaço de novo de duas correntes. O ponto baixo. Aqui nas duas correntes, ó, porque a gente já terminou o leque. Então, aqui no espaço de duas correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Temos mais um espacinho aqui de duas correntes, que é a nossa curva. E agora, a gente já começa nos leques comuns, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e ponto baixo no centro do leque. Olha aí. Aí, a gente já arredondou bastante aqui, olha, a nossa curva. Então, vocês vão fazer a mesma coisa, ó. Todos os leques, né, o ponto baixo no centro do leque, continuem. Quando chegar aqui na curvinha, vocês vão fazer o ponto baixo aqui, ó, na curvinha, ó. Nas duas correntes, tá? Ó, aí quando a gente chega naquele leque grandão, a gente faz um e aqui, ó, nos dois espacinhos, ó, dos dois pontos altos. Aqui, quando a gente vira, tem as duas correntes, então a gente faz o ponto baixo e as correntes, ó, e depois tem duas correntes, faz o ponto baixo e as correntes, pronto, aí a gente já fez toda a curva. Aí a gente começa a fazer os leques comum, tá bom? Qualquer coisa vocês voltem o vídeo e vocês vejam como que eu fiz esse aqui, vocês vão fazer aqui igualzinho. Bom, aqui eu terminei todas as argolas, fiz aqui o canto, né? Então, aqui nós vamos fechar essa última de um jeitinho diferente. A gente vai fazer duas correntes, certo? E vamos fazer um ponto alto duplo em cima desse ponto baixo aqui. Então, a gente vai fazer um ponto alto duplo deitadinho. Quando a gente fizer ele deitado, ele vai ficar uma argolinha assim, igual as outras que a gente fez. Então, a gente laça duas vezes, põe ali no ponto baixo e vamos tirando de duas em duas as argolinhas. Olha, 1, 2 e 3. E aí, a gente faz uma argola e a gente está bem no centro da argola, que é o que a gente precisa para a próxima carreira, porque a gente vai encher essas argolas aqui de leque. Muito simples, olha, a gente faz uma corrente para dar altura, para a gente fazer o ponto alto, o ponto baixo aqui dentro, ó. Um ponto baixo, duas correntes, que equivale ao primeiro ponto alto da carreira. Outro ponto alto, duas correntes e mais dois pontos altos. Vocês sabem que esse aqui é o leque que a gente tem feito, né? Por toda a nossa peça. Então, agora, a repetição que vocês vão fazer em todas essas argolas são os dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Por toda, olha, agora não tem como vocês errarem, ó. Todas as argolas vão ter aqui um leque. Aí depois eu vou explicar para vocês como que vocês fazem as marcações, se vocês estiverem fazendo aí tamanhos diferentes. Se vocês já quiserem, já podem esconder aqui esse fio, ó, para não ficar atrapalhando vocês. Então, vocês põem aí numa agulha de tapeceiro, né? Qualquer agulha que caiba o fio de vocês. E aí, a gente vai esconder, olha, vocês vão esconder pelo jeito mais fácil. Olha, eu vou procurar ir aqui nessas monte de laçadinha. Então, eu vou caminhar um pouquinho com essa linha para esse monte de argolinha aqui, para poder esconder o meu fio. Olha aqui, a gente puxa um pouquinho, aí vocês podem pular uma alcinha e voltar de novo. Aí, dessa forma, trava bem aqui o fio, aí vocês podem cortar. E todos os fios que tiverem aqui na nossa peça, ó, vocês façam a mesma coisa, tá? Usem aí o bom senso para achar, caminhem para vocês acharem essas laçadinhas. Ó, se vocês quiserem vir por aqui, aonde vocês acharem melhor, e façam os acabamentos que fica mais fácil para trabalhar com a peça. Chegando ao final da carreira, a gente vai fechar a carreira na segunda corrente com um ponto baixíssimo. A próxima carreira vai ser de argolas, então a gente vai ter que ficar no centro do leque. Então, a gente vai caminhar com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto,
Viramos a peça assim pra gente ver a correntinha. Então, na primeira correntinha, na alcinha de trás, um ponto baixíssimo. Agora sim, a gente começa a trabalhar o centro do leque. Um ponto baixo, 5 correntes. No próximo, centro do leque, um ponto baixo. E assim a gente vai fazer até chegar ali no canto. 5 correntes. No centro do leque, um ponto baixo. Aqui eu fiz as argolas e cheguei no canto, então eu vou explicar para vocês como que eu marco para eu saber os aumentos aqui. Então, pode ser que vocês queiram fazer de tamanhos diferentes, então o canto de vocês vai ser sempre a mesma coisa, a única coisa que vai mudar aqui é a lateral, tá? Então, o que a gente tem que fazer é marcar o meio. Aqui, olha, o nosso leque de 3, o leque da frente aqui, ó, é o meio do nosso canto. Então, o que eu vou marcar é assim, olha, o meio, aí eu marco mais 2 leques, ó, 1, 2 e 1, 2. Esses 2 leques aqui eu vou marcar, porque eu sei que esse aqui é o aumento do meu canto, tá? Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 leques aqui em cima, ó. Então, essa aqui é uma marcação que vai me ajudar a explicar para vocês, tá, gente? Quando a gente começar a fazer essas argolas aqui, porque aqui, olha, a partir do marcador, eu vou fazer argolas um pouquinho maior, tá? Então, fica mais fácil se eu colocar o marcador para explicar para vocês. E vocês também podem fazer a mesma coisa, que também ajuda, tá? Então, nós estamos fazendo aqui a carreira de argolas, né? Olha, argolas de 5. Então, eu vim fazendo aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer mais uma, 2, 3, 4, 5. E vou colocar o ponto baixo ali no marcador, ó. Vou colocar o marcador aqui na ponta e botar o ponto baixo depois, ó. Certo? Aqui, ó. Agora, a partir do marcador, eu vou fazer argolas de 7 correntes até o próximo marcador, tá? Porque isso vai ajudar a gente na próxima carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No meio do leque, um ponto baixo. 7 de novo. Aqui, ó, no meio do leque. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No meio do leque, ponto baixo. E os 7 de novo. Aí, o último 7 vai ser aqui no marcador, tá, gente? Olha aqui, ó, no marcador. Então, a gente fez 1, 2, 3, 4 correntes, tá? 4 argolas de 7. Então, por isso que é interessante a gente colocar o marcador, porque é o que vocês vão fazer aqui também, ó. Vocês coloquem no centro, e aí vocês vão saber direitinho como é que vocês têm que fazer, ó. 2, 1 e 1. Então, vocês vão colocar um aqui, outro do lado de cá. Então, vocês sabem que esta corrente aqui, ó, vai ser a corrente de 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Certo? Então, quando chegar aqui no marcador, é corrente de 7, de 7, de 7, 7, até chegar no marcador. E depois a gente começa as 5. Então, façam o marcador, porque facilita bastante a nossa vida aí de crocheteira, tá? E continuem agora todas as argolas normais até chegar no canto de novo. Estou chegando no final da carreira. E a gente vai fazer a última argola do mesmo jeito que a gente fez ali embaixo. Nós vamos fazer 2 correntes, laçar 2 vezes na agulha e fazer um ponto alto duplo aqui no ponto baixo. Pra gente ficar no meio da argola mais uma vez, porque a gente vai fazer mais uma carreira de leque. Quando chegar aqui, olha, no canto, a gente vai fazer um leque um pouquinho maior. Então, fazemos uma corrente para dar altura, pra gente fazer aqui o primeiro ponto baixo. Ponto baixo, 2 correntes. Equivale ao primeiro ponto alto, mais um ponto alto, porque a gente está construindo um leque. 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, em cada alça dessas, a gente vai fazer um leque até chegar ali no marcador.
Então, o nosso leque vai ser 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leques. Aí, eu já cheguei aqui nos 4 que eu fiz aquelas argolas de 7. Eu encontro com vocês aqui para fazer o leque diferente nessas 4 argolas. Aqui eu fiz os leques e cheguei no marcador. Então, aqui no marcador, a gente vai fazer o leque de 3 que vocês já fizeram ali embaixo. Então, nós vamos repetir esses 2 pontos altos 3 vezes, ó. 2 pontos altos. 2 correntes. 2 pontos altos. 2 correntes. E mais 2 pontos altos. Então, esse aqui vai ser o leque de 3, ó. 2, 2 e 2, né? O leque de 3 que a gente vai fazer nas 4 alças que a gente fez de 7 correntes, tá? Então, olha, 1, 2, 3, 4. Vamos fazer esse leque igualzinho. Eu fiz os 4 leques de 3. Agora, a gente vira a peça, olha, depois do marcador, e a gente faz os leques comum até chegar lá no canto de novo. Então, os leques comuns são os 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. A gente faz tudinho até chegar aqui no marcador. Quando chegou no marcador, vocês sabem que tem as 4 correntes aqui que a gente fez maior. Então, aqui a gente vai fazer as 3 vezes os 2 pontos altos, né? Separados por 2 correntes. Leque de 3, de 3, de 3, de 3, ó. Aí, depois, o próximo, a gente vira e faz os leques comuns, até chegar aqui. Cheguei aqui no final da carreira, vou fechar na segunda corrente com um ponto baixíssimo. Aí, eu fiz toda aqui, né, o canto. Agora, a gente vai fazer leques mais uma vez. Caminhamos no primeiro ponto alto, vira a peça para achar aqui a primeira corrente, outro ponto baixíssimo. E agora, aqui dentro do leque, a gente faz um ponto baixo e 3 correntes. Então, essa aqui é a metade da sequência que a gente vai precisar. Nós vamos trabalhar no centro de cada leque. Então, no centro do leque, a gente faz um leque. Que são os 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. A sequência vão ser 3 correntes, no centro do próximo leque, um ponto baixo. 3 correntes, no centro do próximo leque, outro leque. Certo? Então, é esse desenho que a gente quer agora, olha, leque e essas correntes, até a gente chegar aqui na frente. Então, eu vou fazer até chegar naquele leque do canto que a gente fez com 3, ó. 2 pontos altos, né, repetido aí 3 vezes. Então, eu vou fazer aqui os leques, essa sequência, até chegar ali no canto que a gente vai fazer um pouquinho diferente. Aqui eu fiz a sequência, né?
Olha, eu já cheguei no marcador, o marcador me avisa que eu já tô no canto, aqui nesse leque de 3. Então, a gente sempre começa aqui no primeiro espaço com o leque, olha. 3, ponto baixo, 3 e vou fazer o leque. Para dar certinho, a gente sempre tem que começar aqui com o leque, tá? 2 correntes. 2 pontos altos. Então, olha, aqui a gente continua. 3 correntes. Olha, no próximo espaço aqui, que é o centro do leque, o ponto baixo. 3 correntes. Ó, chegamos no segundo leque. A gente faz a mesma coisa, fazemos um leque. Estamos seguindo a sequência. 2 correntes. E 2 pontos altos, né? 3 correntes. Olha, no próximo espaço, um ponto baixo. Aqui a gente vai fazer assim agora, olha. Nós estamos no centro do nosso trabalho. Então, aqui, entre um leque e outro, eu vou fazer outro leque, que é o centro. Então, eu posso até pegar esse marcador, passar aqui pra cima, ó. Vocês podem fazer isso na ponta, na outra ponta, se vocês quiserem, já, pra já adiantar, ó. Aqui eu vou ter que pôr um leque. Então, como o espaço é pequenininho, eu vou fazer uma correntinha a menos, ó. Então, em vez de eu subir 3 aqui, eu vou subir apenas 2, tá? E aqui, olha, entre um leque de 3 e um leque de 3, eu vou fazer o leque comum. O leque que a gente está fazendo aqui por todo o trabalho, ó, por toda essa carreira. São os 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. 2 correntes, porque o espaço é pequeno. Olha, a gente chegou no próximo leque. Então, aqui a sequência é o ponto baixo, né? Agora, a gente pode continuar a nossa sequência de 3, ó, porque a gente já fez o leque aqui no meio. Então, a gente faz 1, 2, 3 correntes e continua a nossa sequência. Olha, o próximo espaço é um leque. Três correntes. O próximo espaço, olha, o último leque de 3, ó. Então, o próximo espaço é o ponto baixo, 3 correntes. O próximo espaço é o leque, ó. E agora, a gente vira o trabalho e a gente continua a mesma sequência. 3 correntes, no centro do leque, o ponto baixo. 3 correntes, no centro do leque, outro leque, tá? Então, a gente fez um canto com mais um aumento. E aqui, vocês podem fazer a mesma coisa. Olha, no outro canto, olha aqui, este aqui é o meio do nosso trabalho. A gente pôs um marcador, ó, no meio. A gente pode pegar o marcador e subir aqui pra cima, ó. A gente põe aqui pra cima, porque entre um leque e outro, a gente vai fazer outro leque. Então, vocês vão fazer esse lado igualzinho o outro lado. Sempre vocês, quando começarem aqui esse leque, ó, de 3, sempre começa o leque aqui, tá? Aí, vai dar certinho a contagem de vocês. E aqui, vocês sabem que é uma correntinha a menos, porque o espaço é muito pequenininho. Mas é só seguir a sequência agora que vai dar certinho aí o tapete ou o centrinho de mesa de vocês. Aqui eu cheguei no final da carreira, vou fazer as 3 correntes e fechar com ponto baixíssimo aqui no ponto baixo. Vamos fazer umas argolas bem grandes agora para colocar o nosso bico. Então, a gente precisa estar no centro desse leque. Então, a gente vai caminhar, tá, gente? Não tem outro jeito. Vamos caminhar. Esse é o jeito mais fácil. Olha, nós temos 3 correntes aqui pela frente. Então, a gente caminha as 3 correntinhas. Depois, isso aqui não vai aparecer no trabalho, ó. São 3 correntinhas. 3 correntes pra gente caminhar com ponto baixíssimo. Aí, depois tem um ponto alto, mais um ponto alto, tudo ponto baixíssimo. E a primeira corrente aqui do centro, né? Nós vamos fazer um ponto baixo e 13 correntes, tá, gente? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Ó, 13 correntes. E a gente vai fazer o ponto baixo no próximo leque. Então, olha, vejam se ela está retinha aqui as correntes e façam um ponto baixo. Isso nós vamos fazer a volta toda, tá bom? A gente terminou essa carreira com 20 leques e agora a gente vai fazer aqui essas argolas. Então, simplesmente vão fazendo as 13 correntes. Vocês vejam que eu vou levantando o meu dedo, conforme eu for fazendo, olha, eu vou levantando aqui o meu dedo para ficar mais fácil e eu ter mais firmeza quando eu fizer a correntinha, porque eu não posso deixar o dedo ali embaixo. O dedo vai subindo junto, tá? Então, vamos fazer 13. E a gente se põe aqui, olha, direitinho para ela ficar assim viradinha para cima. E a gente faz o ponto baixo. Então, por toda a volta, sempre no centro do leque, tá, gente? O centro do leque é o ponto baixo e aqui as correntinhas. O centro do leque é o ponto baixo e as correntes. Aqui é o final da carreira. E aí, nós vamos fechar com ponto baixíssimo aqui na corrente, né? Aqui no ponto baixo, ó. Ponto baixíssimo. Então, a gente vai fazer agora uns pontos dentro da corrente. E aí, o jeito mais fácil é a gente caminhar. Então, a gente vai fazer metade do ponto. Depois, quando a gente terminar, a gente faz a outra metade. Aí, a gente já passa por cima desses pontos que a gente vai caminhar, tá bom? Então, nós vamos fazer assim. A gente vai olhar aqui, virar pra gente e ver esses Vzinhos que são as correntes. Nós vamos caminhar 5 pontos baixíssimos. A gente pega na argola de cima, puxa e puxa. Argola de cima, puxa e puxa. Olha, esse é o segundo, terceiro, quarto e o quinto ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer metade aqui do nosso ponto, que é um ponto baixo e 2 correntes, que equivale aqui ao nosso primeiro ponto alto. Se vocês quiserem pôr o marcador para vocês saberem que é aqui que tem que fechar, fiquem à vontade, olha, marcador. O marcador ajuda a gente, tá? Fazemos mais um ponto alto. Então, aqui a gente ficou com 2 pontos altos, depois, quando a gente terminar toda a volta, a gente fecha aqui, a gente termina o ponto. Então, eu vou fazer metade do ponto, olha, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E nós vamos fazer aqui 6 pontos altos, tudo dentro dessa alça, ó, 6, tá? Então, vamos devagar, fazendo os 6. 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, a gente vai fazer 2 pontos altos fechados juntos. Então, a gente faz o primeiro numa alça e o segundo na outra alça, tá? Ó, a gente laça e a gente tira apenas 2 argolinhas, ó. É um ponto alto sem fazer, porque a gente vai fechar junto com o próximo, ó. A gente laça e põe a agulha na próxima alça e tira 2 argolinhas, ó. Agora, a gente vai tirar as 3, então, quer dizer que a gente vai fechar os 2 pontos juntos, ó. A gente laça e puxa as 3 argolinhas, aí faz esse feitio aqui, ó. Fica esse detalhe, tá? 2 pontos altos fechados juntos. Depois que a gente fez os 2 pontos altos fechados juntos, a gente faz 6 pontos altos. É que aqui a gente fez apenas 2, ó, a gente fez a metade. Então, a gente começa a fazer, olha, 2... 3, 4, 5 e 6. 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Na mesma alça, vamos fazer mais 6 pontos altos. 1, 2, vocês podem ir ajeitando assim com a mão. 3, 4, 5
e 6. Ó, esse é o formato do ponto que a gente vai ter na alça. E entre aqui, uma alça e outra, a gente vai fazer os 2 pontos altos fechados juntos. Depois que a gente arrumar assim com a mão, ó, ele vai abrindo e vai ficar um leque bonito, tá? Agora ele tá juntinho porque a gente ainda está fazendo ponto. Então, entre, ó, uma alça e outra, nós vamos fazer 2 pontos altos fechados juntos. Laça. Na primeira alça, faz um ponto alto sem fazer. Laça. Na segunda alça, outro ponto alto sem fazer, quer dizer que a gente só pegou as 2 laçadinhas. E a gente fecha as 3. Prontinho. Esta é a sequência que vocês vão fazer em todas as alças. Acabaram de fazer aqui, olha, os 2 pontos altos fechados juntos, 6 pontos altos, 5 correntes, 6 pontos altos. E aí, a gente faz os 2 juntos de novo, tá? Então, esta sequência por todo a nossa peça. Aqui eu fiz a minha última argola, meu último leque. E aqui, lembra que eu falei pra vocês que a gente só fez a metade, ó? Agora a gente vai terminar. Então, a gente faz assim, olha, eu fiz as 5 correntes, 6 pontos altos, e agora eu tenho que fazer os 2 pontos altos fechados juntos. Então, é o que eu vou fazer, ó. O primeiro, o segundo, e fecha junto. Aqui nós temos 2 pontos altos, então a gente vai fazer mais 4 para completar os 6, tá? O meu marcador, ó, ele está ali na segunda corrente. Então, quem pôs o marcador é para saber aonde tem que fechar. Eu vou fazer mais 4 pontos altos. 2. 3, ó, a gente pode puxar um pouquinho para cá. E 4. E vou fechar lá na segunda corrente com ponto baixíssimo, aonde estava o marcador, ó.